momento de encontro fraterno, de aprendizado dos teus ensinamentos, através dos benfeitores espirituais que nos assistem, que nos acompanham e que nos iluminam, que nos dê sabedoria para compreender, entender a palestra de hoje, que o nosso querido irmão Jaime tenha o acompanhamento necessário para traduzir as palavras do Senhor até nós e possamos internalizar esses ensinamentos na nossa prática do dia a dia. Que nos abençoe, abençoe a todos nós, presentes, ausentes, encarnados, desencarnados, a fim de termos uma noite maravilhosa. Que a tua presença, Senhor, nos acompanhe, nos proteja neste momento. Que assim seja. Assim seja. Bom, é com muita alegria, com muita satisfação, e fico muito honrado em ter recebido esse convite, né, de fazer essa conversa que a gente vai ter aqui hoje, comemorando o aniversário de 14 anos, né, do Centro Espírita Raio do Sol, em Monte Alegre. Espero brevemente voltar com vocês para fazermos mais algum trabalho aí, né? Encontrar vocês, sentir o calor humano. E a gente reservou um tema muito interessante e que tem servido de muita celeuma, muitas vezes muita discussão no meio espírita, que é a questão do tríplice aspecto da doutrina espírita: científico, filosófico e religioso. E nós trouxemos o tema Um Triângulo de Forças Espirituais, inspirado em Emmanuel, lá no livro Consolador. A gente sabe que em toda a existência da humanidade, Deus, nosso Pai Criador, nos fez 3 revelações. A primeira revelação foi personificada em Moisés. A segunda revelação de Deus para os homens, personificada no Cristo, através do homem Jesus. E a terceira foi um ser coletivo. Foram as vozes do céu. Foram os seres inteligentes da criação, os espíritos que vieram até nós, trazendo a sua doutrina. Todos eles, obviamente, coordenados pelo Espírito de verdade. Assim como prometeu Jesus, que enviaria um Consolador, enviaria o Espírito de verdade para nos consolar e nos esclarecer o que estava até então obscurecido pela falta de capacidade intelectual do homem de compreender coisas mais profundas relacionadas a Deus e a criação e a vida, né? Então Jesus avisou, quando veio, né, que não veio destruir a lei de Deus, porque até então, na época, a lei mosaica era a regra civil e religiosa que havia para o povo judeu. Mas completou: eu não vim destruir a lei, mas dá-la cumprimento. No entanto, ele corrigiu algumas questões da lei mosaica. Muitos elementos da lei mosaica, por exemplo, os 10 mandamentos e outras tantas orientações que tem no seu Pentateuco, tem origem divina, mas uma outra parte tem origem humana. E trazia orientações mais rígidas e mais severas para o povo daquela época. Então ele foi lá e corrigiu. Aprendeste que foi dito aos antigos, né? Se alguém te bate numa face, se alguém com ferro fere, com ferro será ferido. Eu, porém, vos digo, se alguém te bate numa face, apresenta a outra. Né? Então ele foi corrigindo, né, algumas coisas da lei, né, atualizando a sua aplicação, atualizando a maneira de
de executar essas leis, né? Então, e o Espiritismo, como terceira revelação, não veio destruir a lei cristã, mas cumpri-la. No entanto, o Espiritismo desenvolve, completa e explica os ensinamentos de Jesus, coordenadas pelo Espírito de verdade, como eu já falei. Então, o cristianismo trazido por Jesus, né, através do Evangelho, está inserido e contido dentro do Espiritismo. O Espiritismo veio levantar um véu sobre as coisas até então ocultas ou mal compreendidas. Propõe a aliança da ciência e da religião, que são duas alavancas da inteligência humana, mas ambas, infelizmente, se repelem, porque só observam as coisas do seu ponto de vista. O Espiritismo trouxe a união da fé com a razão, que é a fé raciocinada. E Kardec sentenciou: fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Mas do lado religioso, Kardec, né, proferiu essa sentença lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas do lado da ciência, também tivemos algo que corrobora com esse pensamento de unir a ciência com a religião. E Albert Einstein disse: a ciência sem a religião é manca, e a religião sem a ciência é cega. Olha como ele corrobora com a questão da fé raciocinada, não é? Toda vez que a religião não tiver raciocínio, não tiver ciência, é a fé cega. E toda vez que eu usar a minha razão para entender as coisas de Deus, eu tenho a fé raciocinada. Então, passando essa introdução, né, essa fundamentação, nós vamos entender por que esse tríplice aspecto da doutrina espírita é um triângulo de forças espirituais, né? E no livro Consolador, na introdução, os amigos de Chico Xavier, na época que participavam, né, nos trabalhos espirituais com ele, pediu para Emmanuel para responder algumas questões. Emmanuel respondeu. E uma delas foi o seguinte: apresentando o Espiritismo na sua feição de Consolador prometido pelo Cristo, três aspectos diferentes: científico, filosófico e religioso. E aí perguntam: qual desses aspectos é o maior? O filosófico, o científico ou o religioso? E Emmanuel responde: podemos tomar o Espiritismo simbolizado desse modo, como um triângulo de forças espirituais. Onde num triângulo em que nós temos uma das faces como a base e o ângulo oposto como vértice apontando para o alto, nós temos num vértice da base a ciência, no outro vértice da base a filosofia, que são coisas da terra, e o vértice acima seria a religião, apontando para Deus, apontando para o éter, apontando para o universo. Então ele complementa: a ciência e a filosofia vinculam a terra a essa figura simbólica do triângulo, porém a religião é o ângulo divino que liga ao céu. No seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas, como outros movimentos coletivos de natureza intelectual que visam o aperfeiçoamento da humanidade. Já no aspecto religioso, todavia, repousa a sua grandeza divina por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. Olha que coisa bacana. E o livro Consolador foi o segundo livro escrito por Emmanuel, né, que foi demandado pelos trabalhadores que rodeavam Chico Xavier. E aí a gente vai pensar nessa trilogia de forças espirituais
colocando para vocês alguns contextos. No contexto da origem de tudo, a gente pode pensar o seguinte: como a ciência enxerga a origem de tudo? Através do Big Bang, aquela explosão inicial que deu origem a tudo. E no meio científico isso é um consenso. Só que Stephen Hawking, que escreveu Uma Breve História do Tempo, muito inteligente, cientista, disse que antes do Big Bang nada havia. Apenas um espaço-tempo distorcido em uma outra dimensão. Ué, parece que tem alguma coisa a ver com a quarta dimensão. Mas não queremos nos aprofundar nessa questão. Mas Albert Einstein disse realmente, tudo indica, pelos estudos científicos e astronômicos, que tudo começou com o Big Bang, porque é o evento mais, que a gente conseguiu retroceder para entender o começo de tudo. Mas aí Albert Einstein questiona assim, mas o que provocou o Big Bang? Agora, olhando nesse contexto da origem de tudo, o ponto de vista filosófico, quem é a origem de tudo? Deus. E Emmanuel pergunta ainda no Consolador, numa resposta ele questiona, quem gerou o movimento para que o Big Bang acontecesse? Quem forneceu o primeiro impulso vibratório no organismo universal? E ele completa, só na inteligência divina encontramos a origem de toda coordenação e de todo o equilíbrio do universo. Olha que maravilha. E o Espírito de verdade também responde que a origem de tudo é Deus, dentro do campo filosófico. Que Deus é a causa primária e primeira de todas as coisas. Por quê? Porque Ele é a inteligência suprema do universo. Está lá. Resposta número 1 da pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. E do ponto de vista da religião, o que é a origem de tudo? Deus também. E João Evangelista diz, Deus é amor. Através desse sentimento, o amor é um sentimento criador. Através desse sentimento, através da emanação de vibrações e de eflúvios amorosos, Deus tudo cria. Ou seja, quando Ele ama, cria. Como Deus ama sempre, está criando incessantemente. Então a gente percebe aí, que muito ruim. O que, o áudio? Não, A internet dele tá ruim. A minha tá boa, tá, Jaime? Tá. Eu vou botar o fone aqui de ouvido para ver se melhora aí. Vamos lá. Marco, agora ficou melhor? Foi Marco ou foi o Marcelo que falou aí? Melhorou um pouquinho, né? Bacana. Vamos lá. Como é? O que aconteceu? Posso continuar? Pronto. Melhorou um pouco, Patrícia falou. Vamos seguindo. Então, a gente percebe que ainda a ciência já começa a caminhar e a se encontrar com a religião através do pensamento de Albert Einstein. Mas não é ainda um consenso na ciência. Vamos pensar agora no contexto da presença divina. Do ponto de vista da ciência, é como se fosse uma malha vibracional, onde tudo reverbera. O que eu penso aqui, o que eu sinto aqui, o que eu falo e o que eu faço reverbera nessa malha e se expande pelo universo. Por isso que tem aquela história de somos todos um, Porque
O que acontece a um fio da malha, acontece a malha inteira. Então afeta todo mundo. Do ponto de vista da filosofia, a presença divina está ali como a natureza, como a criação. E a gente está inserido nela, como também criatura de Deus, criatura divina. Do ponto de vista religioso, talvez fosse um pouco mais romântico, porque é como se a gente tivesse mergulhado no halo divino, no hálito divino. Como se o hálito divino fosse um oceano e a gente tivesse mergulhado nele. Como se esse ambiente fosse um ambiente comum no universo, onde toda a criação estivesse mergulhado dentro dele. Então, parece que não ficou bom com o microfone. Vamos tentar de novo sem microfone. Prometo que na próxima eu vou estar com um aparelho melhor. Então esse contexto também é parecido. É como se a gente tivesse mergulhado em Deus. Né? Como se ele estivesse em todo lugar, na sua onipresença. Né? E agora no contexto... Eu peguei um contexto muito interessante, que é o contexto das colônias espirituais. Certo? O contexto das colônias espirituais. Do ponto de vista científico, nós temos várias colônias espirituais no orbe da Terra. Temos a grande maioria dessas colônias na região chamada umbral grosso. E o nosso lar está numa região um pouco mais assim chamada umbral médio. Mas é tudo umbral. Tá certo? Os perispíritos dos espíritos que aí se encontram, eles ainda estão muito densos. Certo? Então, do ponto de vista da ciência, as colônias espirituais também atuam no campo da ciência. Nós temos a colônia das águas sobre toda a extensão do rio Amazonas, que cuida dos espíritos que desencarnam com problemas circulatórios ou por afogamento. Recebe esses espíritos lá. E eles entram em tratamento. Problemas circulatórios às vezes deixam sequelas no corpo espiritual. E lá na colônia espiritual eles são tratados. Tem a colônia das flores, que recebe espíritos que desencarnaram de câncer e que também tem impressão da doença no perispírito. Que carregam ainda sequelas no perispírito dessa doença. Temos também a colônia Morada do Sol. A colônia das flores fica na região do sudeste. A Morada do Sol recebe espíritos que desencarnaram por doenças tropicais, que são aquelas doenças causadas por picada de inseto, malária, doença de Chagas e etc. Né? E depois tiveram outras aí, como dengue, que algumas pessoas desencarnaram. E essa colônia fica exatamente por sobre o Nordeste. Pega Sergipe, pega Alagoas, pega Pernambuco. E pega um pedaço ainda da Bahia. Temos a colônia do Abacateiro, que recebe espíritos que desencarnaram por problema renal. Fica na região do sul do Mato Grosso. Temos a colônia Gramado, que aí ela tem um diferencial. Ela não só recebe pessoas com problemas sérios da coluna vertebral, né, e com problemas de locomoção, mas como também inspira e prepara médicos para cirurgias nesse campo, no plano físico. Então, ele fica lá como se fosse como se fosse uma universidade, aprendendo novas técnicas, reencarna, vem aqui e aplica. A colônia Gramado fica sobre o estado do Rio Grande do Sul. E a colônia das Violetas, que inspira e prepara médicos para cirurgias cardíacas. Transplante de coração. E quem também, os espíritos que desencarnam também com sequelas por problemas cardíacos e carregam essa sequela no seu perispírito, também são acolhidos nessa colônia. E ela fica do sul do Pará, pega uma parte do sul do Pará e uma parte do norte do Mato Grosso. Mas temos também colônias espirituais que cuidam, que tratam de questões filosóficas. A colônia da Praia, que fica sob o Espírito Santo, desenvolve o pensamento ecológico e
o pensamento da natureza, sobre a natureza, para que os espíritos entendam melhor aquilo. A colônia do Moscoso, também sobre o Espírito Santo, já pegando uma parte ali do... Não, Espírito Santo. É só Espírito Santo. Trabalha os espíritos que ali ficam acolhidos, ela trabalha a questão do autodescobrimento. De você se autodescobrir de quem é você, né? Aí você vai descobrir que é uma criatura de Deus, que você é um ser pensante, que você é um princípio inteligente, que você é um espírito, que você já teve outras encarnações, e vai descobrindo, vai se descobrindo, né? Tem técnicas lá para que isso aconteça. E tem livros, do Joana de Anjos tem um livro chamado Autodescobrimento. A colônia Estude Viva também mexe com o autoconhecimento. Depois que eu me descubro, aí eu preciso me conhecer, que fica sobre o estado do Mato Grosso do Sul. E temos ainda a colônia da regeneração, que trabalha nos espíritos da reforma íntima, que fica sobre o estado de Goiás, certo? Exatamente sobre o Distrito Federal. Olha que interessante, que coincidência, né? Na nossa capital, sobre ela tem uma colônia que recebe espíritos que vai trabalhar neles a reforma íntima, para eles retornarem, reencarnarem com essa meta para eles. Que bacana. E tem alguma colônia espiritual relacionada com religião? Tem muitas, muitas. Mas os espíritos são muito tolerantes. Apesar da grande maioria aderir à doutrina espírita, porque é a doutrina dos espíritos trazida por eles, né? Tá certo? Eles também são muito tolerantes com a questão religiosa. E tem uma colônia chamada Amigos da Dor, que recebe católicos, que ainda estão afeitos aos rituais da sua religião, às práticas religiosas, aos seus dogmas, que não aceitam ainda os conceitos novos, né? Os postulados novos que Jesus nos trouxe através da doutrina espírita. E eles ali são acolhidos, tem missas, as caravanas vão, não é? Nos retiros, nas missas, nos conventos, receber os espíritos que ali desencarnam, que estão sofrendo, retiram, trazem. E fica no sul da Bahia e norte de Minas Gerais. Olha que interessante, nós temos colônias espirituais focadas, ligadas com os três aspectos da doutrina espírita. Tem as científicas, as filosóficas e uma que a gente conhece aqui, religiosa. Mas tantas outras existem, eu citei só algumas aqui. Certo? Agora, no contexto, né, dos enviados por Jesus. Jesus enviou para nos auxiliar no nosso progresso, no nosso desenvolvimento. Nos enviou muitos emissários. Mas muitos. E a gente não tem noção de quantos. E vieram no campo da ciência, vieram no campo da filosofia e vieram no campo da religião. Olha que bacana. Jesus não desampara ninguém. Estamos todos nesse triângulo de forças espirituais, né? Vibrando, corroborando, colaborando, produzindo, realizando, progredindo o tempo todo. E na ciência, Jesus enviou Ptolomeu, que foi um cara que pegou, né, e desmembrou a alquimia da química, porque a alquimia era mitológica e a química era científica. Ele desmembrou a alquimia da química, desmembrou a astrologia, que é mitológica, da astronomia, que é a ciência que estuda os astros. Trouxe uma contribuição espetacular no campo da ciência. Pitágoras, matemático, no campo da matemática, da geometria, da astronomia, nos trouxe Tales de Mileto, né? Pitágoras também era de Mileto, tá certo? Tales era discípulo dele. No campo da matemática, da engenharia, da astronomia, Arquimedes também era matemático, físico, engenheiro e astrônomo. Nicolau Copérnico na astronomia e na matemática, Galileu Galilei na física, na matemática e na astronomia, Hipócrates na medicina, Isaac Newton na astronomia, na física e na matemática, Albert Einstein físico, já falamos sobre ele hoje aqui,
quanta contribuição para o progresso intelectual. Porque a evolução espiritual também se dá pela evolução intelectual, porque é pelo intelecto que a gente toma conhecimento, adquire os conhecimentos, né, para o nosso progresso moral. E ambos, né, juntos promovem o progresso espiritual. Só que, na antiguidade, todo cientista também era filósofo, porque ele precisava refletir. A filosofia nos reporta a reflexão, a ciência nos reporta a experimentação, e a religião nos reporta o sentimento. A meta da religião é o amor fraterno universal. Então, todos esses cientistas que vieram também eram filósofos, porque eles precisavam refletir sobre as coisas da natureza, do universo, né, nesses campos, nessas disciplinas, para que eles conseguissem elaborar algum diagrama, alguma equação, algum pensamento, algum teorema. E no campo da filosofia, também tivemos Tales de Mileto. Ele entendia que a água era o princípio de tudo, porque são filósofos pré-socráticos, são filósofos naturais. Eles olhavam os elementos da natureza e sobre eles refletiam, não é? A terra, o ar, a água e o fogo. Tivemos também Anaximandro, que também foi discípulo de Tales. Porém, ele enxergava que esse contexto, né, ele enxergava que o infinito era a fonte da criação. Tales enxergava que era a água, que a vida tinha vindo da água. Tudo tinha sido criado a partir da água. Faz sentido. André Luiz nos ensina e nos mostra no livro Evolução dos Mundos que a vida no planeta surgiu da água. Pitágoras chegou com a ideia da reencarnação ou da transmigração de corpos para a evolução do espírito. Olha, Pitágoras já, antes de Sócrates e de Platão. Que não garante, né, que uma é a reencarnação do outro, né? Que vem as mesmas ideias. Ou então conheceu a ideia daquele filósofo e contribuiu. Então, tivemos Heráclito, que enxergava o fogo como origem, mas também percebeu que tudo estava em movimento. Tivemos Sócrates com a imortalidade da alma e pregando o conhecimento de si mesmo, o autoconhecimento. Platão, que falava do mundo das ideias. Platão entendia que as ideias eram inatas. Nós adquirimos as ideias no mundo das ideias antes de nascermos. Por isso que ele dizia que as ideias eram inatas. Aristóteles e Confúcio, que nos trouxeram a ética, a regra de ouro. René Descartes também falava das ideias inatas. E trouxe o método cartesiano, né, que tem as fases da evidência, análise, ordem e enumeração. E também o plano cartesiano, aquele do x, y, z da matemática, lá. René Descartes, que também era cientista. Tivemos Immanuel Kant, tivemos David Hume, John Locke, que eram iluministas, que vieram na Europa. E tivemos ainda Voltaire, Montesquieu e Rousseau, que eram os iluministas franceses, que trouxeram a ideia de igualdade, liberdade e fraternidade, que Kardec também utilizou na doutrina espírita. E no campo da religião, quais foram os enviados por Jesus? Tivemos Arjuna, que recebeu de Krishna o Bhagavad Gita, que é um livro, né, que é um compêndio que fala das virtudes do coração e que faz parte do hinduísmo. Tivemos Zoroastro, que recebeu do espírito Zendavesta, né, que fala aborda a questão do bem e do mal, né, e que deu origem ao zoroastrismo. Tivemos Moisés, que recebeu os 10 mandamentos e que escreveu o Pentateuco e que criou o judaísmo e que é base também do cristianismo. Siddhartha Gautama, né, que nos trouxe
a prática e o método da meditação, promovendo o pensamento reto, né? O equilíbrio do pensamento. E que os seus seguidores criaram o budismo. E tivemos ninguém mais, ninguém menos que Allan Kardec, que nos trouxe a codificação espírita. E que dentro dela estão os conceitos de ciência, filosofia e religião. E que nos trouxe a religião, o espiritismo. E que todos esses outros conceitos dos outros enviados por Jesus nas religiões de Arjuna, Zoroastro, Moisés e Siddhartha, esses conceitos ali, né, pontuados em cada um, todos se encontram dentro da doutrina dos espíritos. Porque esses enviados também eram espíritos. Então a gente percebe que há um entrelaçamento, porque o objetivo é o mesmo, é o progresso da humanidade dos enviados por Jesus. E ele mandou não só no campo religioso, mandou no campo religioso, no campo filosófico, no campo científico. Então os três aspectos da doutrina espírita são indissociáveis. Porque são três forças espirituais que se permeiam entre si desde sempre. Infelizmente encontramos no meio espírita gente querendo dizer que a doutrina espírita é filosófica. Não, é só científica. No início do espiritismo no Brasil, né, havia esse racha, né? Tinha os que queriam tratar o espiritismo como filosofia, outros queriam tratar como religião. Ou melhor, como ciência. E aí Bezerra, outro enviado, veio e disse não. A doutrina espírita tem o tríplice aspecto, e o aspecto que coordena e que chama, né, que segue, que puxa os outros, é a religião. Porque promove a salvação do homem, do indivíduo, do ser humano. Né? Bezerra de Menezes. E aí a gente vai entrar na doutrina espírita e vai pensar sobre a visão de Deus. Né? Como é que a gente pode ver Deus? Como é que a gente pode encontrar Deus? Né? A gente consegue ver Deus. Kardec traz para a gente uma alegoria muito interessante, certo? Para a gente refletir. Que ele diz que a gente vai sair do Vale Brumoso para poder ver Deus. Isso está lá na Gênesis. Ele usa uma explicação para a gente entender. Uma pessoa que se acha no fundo de um vale, envolvido por densa bruma, né, aquela nuvem espessa, não vê o sol. Entretanto, pela luz difusa que ele vê, que ele percebe que está fazendo sol acima dessa bruma. Se ele começa a subir a montanha, à medida que ele for ascendendo, o nevoeiro irá se tornando mais claro. A luz cada vez mais viva. Contudo, ainda não verá o sol. Ele já está dentro da bruma, subindo a montanha, mas ainda não está vendo o sol. Está dentro do nevoeiro. Só depois que se haja elevado acima da camada brumosa e chegando a um ponto onde o ar esteja perfeitamente límpido, puro, essa pessoa o contemplará em todo o seu esplendor. Contemplará o sol em todo o seu esplendor. Então, ver a Deus é um mecanismo. Para ver a Deus, a gente precisa passar por esse mecanismo de sair do vale escuro e tenebroso, escurecido pela bruma, que entorpece, que impede a nossa visão da luz que vem de Deus. Subir essa montanha, que não é fácil, é trabalhoso e doloroso. Porque ninguém disse aqui que você tinha rapel, né? Tá certo? Subir a montanha aqui vai ser na munheca, na mão. E aí, a gente percebe que nesse contexto, a gente fala da evolução espiritual. Kardec está falando aqui de ciência, porque ele está falando dos fenômenos naturais ali, certo? Está filosofando e está mostrando o caminho
de retornar a Deus, de conseguir perceber Deus. Certo? Então, nesse contexto aqui da Gênese, tem filosofia, tem ciência e tem religião. Agora imagine que já esteja acima do monte, em cima do monte. Certo? No processo de evolução, o espírito evoluiu, ele já está em cima do monte. E aí eu pergunto, como que os espíritos superiores e puros têm o dom da presciência? Conseguem prever, predizer o que vai acontecer? E aí Kardec também usa uma outra alegoria muito interessante. Ele diz assim, suponhamos um homem colocado no cume de uma alta montanha. A observar a vasta extensão da planície em derredor. Nessa situação, o espaço de uma légua, pouca coisa será para ele, que poderá facilmente apanhar de um golpe de vista todos os acidentes do terreno de um extremo a outro da estrada que lhe esteja diante dos olhos. O viajor, que pela primeira vez percorre essa estrada, sabe que caminhando chegará ao fim dela. Constitui isso uma simples previsão da consciência que terá sua marcha. Está falando do viajor que está lá na estrada, não do homem que está em cima do monte vendo a planície inteira, né? E fala que o homem que sabe que vai chegar ao fim dela, mas ele não sabe o que vai encontrar no caminho, mas sabe que vai chegar, porque ele está desenvolvendo a trajetória. Mas isso é a simples previsão da consequência que terá a sua marcha. Vamos para frente. Entretanto, os acidentes do terreno, as subidas, as descidas, os cursos d'água que terá de transpor, os bosques que haja de atravessar, os precipícios em que poderá cair, as casas hospitaleiras onde lhe será possível repousar, os ladrões que o espreitem para roubá-lo, tudo isso independe da sua pessoa. É para ele o desconhecido, ele que está no caminho, o viajor. É para ele o futuro, porque a sua vida não vai além da pequena área que o cerca. Quanto à duração, ele mede pelo tempo que gasta em perlustrar, em percorrer o caminho. Tirar-lhe os pontos de referência e a duração desse caminho desaparecerá. Agora, para o homem que está em cima da montanha e que acompanha com o olhar tudo aquilo que está presente, suponhamos que esse homem desça do seu ponto de observação e, indo ao encontro do viajor, lhe diz: em tal momento encontrarás tal coisa, serás atacado e socorrido. Esse homem que desceu do monte estará predizendo o futuro, mas futuro para o viajante, porque para ele, autor da previsão, pois que para ele esse futuro é presente. Ele que está em cima do monte está vendo tudo como se fosse o presente. Já sabe o que vai acontecer porque é presente para ele. Então, a questão do presente e do futuro é relativo, depende de onde eu estou. Então, quanto mais o espírito evolui, quanto mais chega na condição pura, mais ele se eleva no espaço e mais ele consegue antever tudo que vai acontecer. Mas para ele tudo aquilo é presente. E ele retorna e informa. Não siga por esse caminho, porque esse caminho vai dar errado. Aí estão os ensinamentos dos enviados por Jesus. Certo? E novamente, nessa reflexão, Kardec coloca novamente ciência, filosofia e religião juntas. Porque para chegar no alto do monte, para abarcar 6 léguas de um só golpe de vista, tá certo? Então não é fácil. Deixa eu olhar aqui o tempo. Então a doutrina espírita transita pela ciência, transita pela filosofia, transita pela religião. E pela religião aplicada, pela ciência aplicada. Né? Por exemplo, em 1970, Paul MacLean descobriu que o cérebro não era uma coisa só,
que ele chamou de cérebro triuno. Cérebro triuno. Ele disse que o nosso cérebro tem uma base, na base do crânio, aqui atrás, na nuca, que ele chamou de cérebro reptiliano, que trata do nosso comportamento e dos nossos instintos, dos comportamentos instintivos, do nosso instinto. Tudo que passa, certo, pelas questões instintivas de autoproteção, de sobrevivência, né, de segurança, de reação, de agressividade, né, tudo passa pelo cérebro reptiliano, que é o que nos remete a um primitivo. Reptiliano porque, né, o réptil é um dos seres, né, mais da época da origem da vida na Terra, né? E ele falou ainda do outro cérebro, certo? Que era o cérebro límbico, do sistema límbico, dos sentimentos, das emoções, né? Quando a gente está com depressão, está sentindo, né, ansiedade, depressão, tem algumas manifestações do comportamento da psique humana que é tratada com medicamento, né, que atua no sistema límbico. Então é no cérebro límbico que se manifesta a questão dos sentimentos, das emoções. E o sistema límbico fica no centro do cérebro, contornando a glândula pineal, que vamos falar sobre ela daqui a pouco. E na parte periférica superior do cérebro, todo inteiro, nós temos o cérebro, o neocórtex, que é ali onde se manifestam os pensamentos, as ideias. Então ele identificou que o cérebro não é uma peça só, não é um órgão só, é dividido em 3 partes. Só que o que ele descobriu, nós espíritas já sabíamos. Porque o espírito Calderaro, em 1947, no livro No Mundo Maior, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, já falou no cérebro trino. Olha o que ele fala. No sistema nervoso, temos o cérebro inicial, repositório dos movimentos instintivos e sede das atividades subconscientes. Figuremo-lo como sendo o porão da individualidade, onde arquivamos todas as experiências e registramos os menores fatos da vida. Na região do córtex motor, que seria o cérebro límbico, zona intermediária entre os lobos frontais, que é o neocórtex, e os nervos, que é o reptiliano, temos o cérebro desenvolvido, consubstanciando as energias motoras de que se serve a nossa mente para as manifestações imprescindíveis no atual momento evolutivo do nosso modo de ser. Está vendo? Nos planos dos lobos frontais, que é o neocórtex, que é a parte de cima, silenciosos ainda para a investigação científica do mundo, em 1947, jazem materiais de ordem sublime, que conquistaremos gradualmente no esforço de ascensão, representando a parte mais nobre de nosso organismo divino em evolução. Olha que maravilha que Calderaro nos traz, já antecipando cientificamente que o nosso cérebro tem 3 partes com funções diferentes. É o espiritismo, através da ciência, falando da sublimação do indivíduo através do cérebro. Ou seja, o processo evolutivo do espírito vai se dar também no processo evolutivo de desenvolvimento e de progresso da espécie humana. O homem não está pronto ainda. O neocórtex ainda vai desenvolver para a gente poder, ainda um dia, utilizar ele plenamente.
E ainda, o ectoplasma, por exemplo, que nós temos manifestado através da mediunidade de materialização, que o médium exala pelos orifícios da narina, boca e ouvido, essa substância foi identificada por Charles Richer, Prêmio Nobel de Fisiologia e de Medicina de 1913. Ele identificou o ectoplasma como substância exteriorizada pelo médium. Ele acompanhou, ele era amigo de Gabriel Delane e de Ernesto Bozano, que são dinossauros do espiritismo, contemporâneos de Allan Kardec. E ele já classificou cientificamente o ectoplasma. E ele tinha moral para isso, era Prêmio Nobel de Medicina. Então a ciência vai chegando próximo da religião espírita, né? Vai se aproximando. Tá certo? E a reencarnação? Dr. Ian Stevenson, o Charles Richer desencarnou em 1937. Ian Stevenson, que desencarnou em 2007, americano, da Universidade da Virgínia, escreveu um tratado sobre reencarnação e biologia. Ele falando do processo de reencarnação que desenvolve o corpo, que influencia o corpo. Que o perispírito influencia nas doenças, ou recebe a sua impressão, como a gente viu nas colônias espirituais, que os espíritos chegam nas colônias específicas de acordo com a doença que provocou o seu desencarne, e ele carrega no perispírito a impressão da doença. E o Dr. Ian Stevenson, sem ser espírita, vai e escreve um tratado sobre reencarnação e biologia. Temos a glândula pineal, né, que a gente sabe que é o elemento que é trabalhado, que é utilizado no mecanismo da mediunidade, que atua fisiologicamente no mecanismo da mediunidade. Que quando o médium está em ação, em intercâmbio, ela brilha, acende, fica uma luz acesa, que está dentro do cérebro do límbico. Fica dentro do límbico, que é o cérebro que fica no meio do crânio. E o Dr. Sérgio Felipe, da USP e da Universidade Federal Fluminense, Universidade de São Paulo e Universidade Federal Fluminense, né, titulado a disciplina optativa de Medicina e Espiritualidade, fala muito sobre glândula pineal. Ele criou até a Uniespírito, é a Universidade do Espírito. Então, o espiritismo, né, já está chegando nas universidades também. Mas é uma cadeira optativa. Se o cara quiser, para ele poder praticar também, fazer uso da medicina holística, identificar que o sintoma do paciente é obsessivo, né, ou é mediúnico, a medicina já caminha lado a lado aí com a ciência espírita. E com relação ao nitrogênio, minha gente? O nitrogênio, a gente sabe que a gente sobrevive através do oxigênio, né? Do hidrogênio, que é associado ao oxigênio nos traz a água, que é fonte da vida material na Terra. Mas e o nitrogênio? O nitrogênio é o elemento mais importante que a gente encontra nos alimentos. O mais importante. E aí, o espírito Aniceto, em 1944, no livro Os Mensageiros, que é o segundo livro de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, Aniceto fala o seguinte sobre o nitrogênio. Diz que ele é a fonte da vida. Não é o oxigênio que é a fonte da vida, é o nitrogênio. O que mantém a gente vivo é o nitrogênio. Só que a gente respira ele junto com o oxigênio, mas não consegue absorver. A gente só consegue absorver o nitrogênio através dos alimentos. E Aniceto fala o seguinte. Aniceto veio junto com André Luiz, para uma missão na Terra. Os Mensageiros falam sobre os médiuns, né? E aí eles vão para uma região campestre para refazimento energético. Porque o perispírito dele sofre com a psicosfera,
do planeta Terra, né? Dos homens, da área urbana, da cidade, aquela psicosfera contaminada, com sentimentos difusos, controversos, sentimentos voltados para o mal, né? Para a vingança, para o ódio, para o rancor, para o pessimismo, para a negatividade. Tudo isso contamina a psicosfera. E eles, fazendo o trabalho deles, precisaram vir para o lugar. E eles disseram assim, vamos parar aqui no campo, porque aqui no campo nós temos os melhores fluidos para a gente retirar da natureza, da psicosfera, para a gente se alimentar, para a gente se refazer. E ele diz que o campo é o melhor lugar, porque nem é a floresta, onde nós temos a selvageria dos animais, né? E aquilo também contamina a psicosfera, nem a psicosfera contaminada da área urbana. O campo é o melhor. E aí, eu sempre achei que a floresta fosse maravilhoso por causa das árvores e tal, e é, mas também, né, a atmosfera selvagem das florestas, das matas também não são muito boas. E aí tem lenda, mitologia, um monte de coisa aí relacionada a isso, e a gente que é aqui da região amazônica sabe muito bem disso. Então ele diz assim, somente assim, ele fala um monte de coisa sobre, isso já é no final do livro Mensageiros. Aí ele fala várias coisas sobre o nitrogênio, fala sobre a agricultura, não é? Alerta sobre o agronegócio, não é? Que da voracidade do dinheiro, né, e da riqueza, do agronegócio relacionado a isso. Ele fala, ele alerta isso. Mas isso em 1944 já, hein? Já falava nisso. E ele diz o seguinte, somente as plantas infatigáveis operárias do orbe conseguem retirá-lo do solo, o nitrogênio, fixando-o nelas para o entretenimento da vida noutros seres. Cada grão de trigo é uma bênção nitrogenada para sustento das criaturas. Cada fruto da terra é uma bolsa de açúcar e albumina, repleta do nitrogênio, indispensável ao equilíbrio orgânico dos seres vivos. Em outro trechinho ele diz assim, se o homem conseguisse fixar 10 gramas aproximadamente dos 1000 litros de nitrogênio que respira, ele não precisava estar consumindo a natureza, está se alimentando materialmente da natureza. Olha que maravilha. Mas nós ainda não chegamos nesse ponto evolutivo, né? O nosso córtex, nosso neocórtex ainda não está pronto. Por isso que a gente precisa exercitar o pensamento, exercitar o sentimento. E o sentimento de religioso ajuda nisso. O estudo e o conhecimento ajuda nisso. A reflexão ajuda nesse desenvolvimento do neocórtex. Para que a gente possa emanar dali do neocórtex os pensamentos mais sublimes. Para a gente conseguir evoluir espiritualmente e começar a sublimar nossos corpos físicos. Para que a gente possa, ao respirar, alimentar esse corpo físico. Porque Deus ainda não permite, aqui na Terra, que as células absorvam o nitrogênio através do ar. Mesmo em nosso lar, ainda estamos distantes da grande conquista do alimento espontâneo pelas forças atmosféricas, em caráter absoluto. Então, nem em nosso lar, os espíritos estão prontos para retirar o nitrogênio do ar. Nem em nosso lar. Já libertos do corpo físico. Só espíritos em esferas mais superiores é que conseguem absorver e não precisam do alimento. A gente sabe, a gente viu o filme, quem lê o livro sabe que no nosso lar ainda serve sopinha fluídica para o espírito tomar. Porque ele ainda
precisa ainda alimentar energeticamente ali aquele perispírito denso. Quiçá naquelas colônias que estão no umbral grosso, que a gente citou aqui várias delas. Então, para a gente encerrar, né, com muito prazer de estar aqui com vocês, eu fiz uma síntese do pensamento de Emmanuel, contido no livro Consolador, nas diversas partes. A primeira parte, né, as 3 partes que são separadas de ciência, filosofia e religião. Que a síntese diz o seguinte: partindo do raciocínio e da reflexão, a filosofia, através da consciência esclarecida, espiritualiza a ciência em sua experimentação. E com a sabedoria adquirida por ambas, juntas e inseparáveis, evoluem e purificam o homem e o introduzem no campo divino das verdades eternas. Olha que maravilha! Porque tudo corrobora para a nossa ascensão espiritual e para o nosso encontro com Deus, com a divindade. É o retorno do homem a Deus. É o verdadeiro religare. E que então que nós possamos refletir sobre esse triângulo de forças espirituais, que a gente precisa tratar, estudar o Livro dos Espíritos como fonte filosófica, mas também precisamos estudar o Livro dos Médiuns como fonte de ciência, porque a ciência espírita não é só do fenômeno. A ciência espírita é tudo. E a ciência espírita é divina. E toda a ciência do planeta é necessária para que nós possamos nos aprimorarmos, nos desenvolvermos e nos elevarmos espiritualmente. Sair do vale, né? Atravessar aquela psicosfera brumosa, atingir o ar puro, ou seja, alcançar o estado de pureza espiritual, de espírito puro. E dali começar a enxergar o universo como um todo, como o homem em cima da montanha conseguiu prever o que ia acontecer com o viajor que estava no caminho. Então que nós possamos, com a bênção da espiritualidade superior, com a bênção da espiritualidade protetora, com a bênção da espiritualidade amiga, com a nossa doutrina maravilhosa que ilumina nossas consciências, que consola nossos corações, agradecer a Jesus, que é o nosso guia e modelo de amor e paz. Muito obrigado a vocês, mais uma vez, pelo convite de fazer essa conversa, esse trabalho com vocês. Que a paz permaneça conosco.